Olá, seja bem-vindo aqui no nosso programa Tá aí o Certo Pode Confirmar na Bíblia. Se ainda não está inscrito aqui no nosso programa, subscreva-se já e ativa o sininho para receber as notificações. Mas se está sozinho em casa, não fique. Ligue agora para os seus familiares para estarem também aqui presentes, porque o programa de hoje promete novo cenário, como vocês podem ver aqui, pronto para salvar. Este não é um grupo, agora é um ministério. Bem, vamos pegar na palavra do Senhor e vamos falar com Deus. Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz, abençoa-nos e que esta mensagem possa transformar a todos aqueles que nos ouvem. Seja conosco, em nome de Cristo. Amém. Amém? Bem, o programa de hoje tem como o tema como ser liberto dos males. Este é um tema que acarreta milhões de pessoas vão às igrejas porque hoje todos querem ser libertos. Mas afinal de contas a pergunta é, como a Bíblia descreve o princípio da libertação? Será que realmente as pessoas são libertas quando o pastor coloca a mão na cabeça? Será que as pessoas são libertas quando as pessoas entregam um valor para o pastor? Será que as pessoas são libertas quando sobem lá no monte? Será que as pessoas são libertas quando então participam de um propósito de libertação? Eu não sei. Vamos perguntar agora a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, eu vou sentar agora aqui na minha cadeira. Pega também aí. Hoje vamos sentar porque a conversa será um pouco longa. Ele está pronto para te salvar. Sente agora, eu vou sentar então, vou pegar agora a minha Bíblia, tenho aqui já a minha Bíblia, e vamos abrir primeiramente no livro de João, capítulo 16, versículo 13. O livro de João, capítulo 16, versículo 13, há uma promessa incrível. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A palavra está a dizer que quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará toda a verdade. Ou seja, Cristo aqui promete que ele subiria ao céu, mas que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, que também é chamado de o Espírito da Verdade. E quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Mostrando que a verdade de Deus não é apenas um item, nem apenas um aspecto, mas é um coletivo. Assim como esta cadeira, ela é uma só, mas ela tem 4 pernas, a Bíblia apresenta a verdade de Deus sendo uma só, mas em forma de 5 colunas. Vamos saber quais são essas 5 colunas da verdade. Eu acredito que tem muita coisa boa que nos reserva. Vamos então viajar agora para a Bíblia, sabermos qual é a primeira coluna da verdade. Vamos, abra comigo aí Jeremias capítulo 10, no seu versículo 10. Estou no livro de Jeremias, capítulo 10, verso 10, diz o seguinte: mas o Senhor Deus é o verdadeiro Deus. Ou seja, Deus é a verdade. Primeira coluna da verdade é Deus. Deus é a primeira coluna da verdade, de acordo com o livro de Jeremias, capítulo 10, no seu versículo 10. Agora nós queremos saber então qual é a outra coluna da verdade, ou melhor, a segunda coluna da verdade. Bem, vamos para o João, capítulo 14, verso 6. Está aqui então no livro de João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a segunda coluna da verdade. Agora nós queremos saber qual é a terceira coluna da verdade. Bem, vamos lá para o 1 de João, capítulo 5, no seu versículo 6. Eu estou a viajar, lembrar que o 1 de João está quase o Apocalipse. Também é importante dizer aqui para o querido
astronauta que está a me acompanhar aqui pela internet, que o apóstolo João escreveu o livro de João, 1 de João, 2 de João, 3 de João, e quando estava no asilo, na ilha de Patmos, ele escreve então o livro de Apocalipse. E nós queremos saber o que é que o livro de 1 de João nos diz concernente à terceira coluna da verdade. Então abre aí, 1 de João capítulo 5, no seu versículo 6. Tenho aqui agora, minha Bíblia, já tenho aqui, diz aqui assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, acabamos por descobrir que a terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira coluna da verdade. O que vem então a ser a quarta coluna da verdade, lembrar que estamos com o nosso tempo. Lembra-te que o programa é este, aí o certo pode confirmar na Bíblia. Não fique sozinho, ligue para os teus familiares, porque o tema de hoje é como ser liberto dos males. Hoje a mentira acaba por aqui. Hoje deixarás de entregar ou dar valor a esses falsos profetas, assassinos de cristãos. A propósito, já assistiu o nosso programa aqui que falamos sobre os falsos profetas? Assista os nossos vídeos, vamos meter aqui o link, será uma grande maravilha. Bem, queremos agora saber qual é a quarta coluna da verdade. Vamos para o João capítulo 17, verso 17. João capítulo 17, verso 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, acabamos por descobrir agora a quarta coluna da verdade. Queremos saber qual é a quinta coluna da verdade. Vamos perguntar à Bíblia. Olha, eu estou a ler na Bíblia Sagrada. Talvez aí alguém está a perguntar, mas, irmão, me ligaste e estamos a ver este programa, até o Esther pode confirmar na Bíblia. Bem, qual é o interesse de sabermos sobre as 5 colunas da verdade? Bem, calma. Vamos chegar lá. Vamos procurar agora saber qual é a quinta coluna da verdade. Veja comigo, livro de Salmo, o salmo mais longo da Bíblia. Lembrar que o salmo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. Ela tem do versículo 1 até o versículo 176. Então vamos perguntar ao salmo mais longo da Bíblia, o Salmo 119, no seu versículo 142 e 151. Vamos lá? Eu já estou aqui com a Bíblia, estou aqui a desfolhar a Bíblia, todo no Salmo 119, no seu versículo 142. Estou aqui então, diz assim: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Alguém poderia dizer, esta lei aqui não tem nada a ver, que não está a falar sobre os 10 mandamentos. Calma, vamos lá no versículo então 151, deixa mais claro. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Claramente, aí está as 5 colunas da verdade. A pergunta talvez que o meu querido astronauta quer saber, e agora? E agora que descobrimos as 5 colunas da verdade, o que é que devemos fazer? Bem, se recorda das colunas da verdade que foram ditas aqui? Vamos lá repetir então. Primeiro, Deus é a verdade. De acordo com Jeremias 10, verso 10, como está a aparecer aqui no ecrã. Jesus Cristo é a verdade, como está a aparecer aqui no ecrã, no livro de João, capítulo 14, verso 6, confirma. A terceira coluna da verdade é o livro, está escrito no livro de 1 de João, capítulo 5, verso 6, é o Espírito Santo, como está aqui a aparecer no nosso ecrã. E a quarta coluna da verdade está no livro de João 17, 17, como aparece aqui, é a Bíblia Sagrada. E a quinta coluna é os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus. A pergunta é, qual é a importância dessas 5 colunas da verdade? Por que é importante estudarmos isso? Ora bem, primeiro é que ao estudarmos as 5 colunas da verdade, saberemos que Deus é o Deus de amor e é o único digno de adoração. Sabemos que Jesus Cristo é o nosso mediador, é o nosso advogado e é o único Salvador. Já o Espírito Santo, ele é Deus, ele é que nos capacita, ele é que nos orienta a
toda a verdade. E quando estudamos a Bíblia, percebemos que a Bíblia é o livro que nos santifica e é o livro que nos ilumina. Lembra o que o salmista Davi dizia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E os mandamentos? Os mandamentos da lei de Deus representam o amor a Deus e o amor ao próximo. É importante. Agora, qual é o poder em que há ao conhecermos as 5 colunas da verdade? Bem, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu agora vou colocar aqui a minha Bíblia. Meu querido irmão, a Bíblia é clara a dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Por isso é que o grupo é pronto para te salvar. Nós estamos aqui para deixarmos tudo fácil, tudo claro. Conhecereis a verdade vos libertará. O princípio da libertação é conhecer a verdade para que a verdade te liberta. Quem é a verdade? Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade e os mandamentos são a verdade. Eu pergunto, contra essas verdades, onde é que fica a água, o azeite, o sal que é distribuído nessas igrejas por aí? O princípio da libertação está claro. João 8,32 diz, conheça a verdade para a verdade te libertar. Você não precisa dar dízimo, não precisa dar dízimo, oferta ou alguma coisa especial para que Deus possa te libertar. Dízimo você dá para o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo que passa nas tuas mãos. E oferta é uma forma de gratidão para ajudarmos aqueles que passam por muitas necessidades. Nós temos que ter cuidado, porque estamos a viver numa época em que muitos falsos profetas estão a trabalhar. Assassinos de cristãos estão a trabalhar por aí. E muitos irmãos, infelizmente, vão em igrejas, você vai lá numa igreja cheia e o pastor chama a ovelha vem para cá, fica aqui em frente e diga aí, pergunta à ovelha, o que é que você tem? Ah, pastor, eu estou a sentir dor nas costas. E você? Ah, pastor, eu estou a ter meu sonho. E você? Ah, pastor, eu não estou a conseguir emprego. Não importa o teu problema, diz o pastor, o mais importante é que hoje você vai ser liberto. E o pastor aí chama a obreira, fecha aí, diz, cuidado, o demônio vai quê? Pastor, mas é demônio? Aí diz, demônio, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai! E aí as pessoas caem no chão e ele diz, vocês foram libertos. Nós respeitamos todas as religiões. Meu querido irmão, por incrível que pareça, esta não é a forma de libertação. A verdadeira libertação acontece quando você conhece a verdade para a verdade te libertar. A água não é a verdade. O azeite não é a verdade. Ainda que alguém possa colocar a mão na cabeça, isso não significa que você vai ser liberto. A libertação é quando você conhece a verdade, meu querido. Para de ser aldrabado. Partilhe esta mensagem com o teu próximo. Ligue. Envie os links. Partilha no Facebook, no TikTok. Vá espalhar esta mensagem. Apresenta esta verdade e hoje mesmo fuja desta religião falsa. Porque a Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 16, verso 25, diz o seguinte: há caminhos que parecem direitos aos olhos do homem, mas são caminhos que levam à morte. Parece que essa igreja onde você está ser uma igreja boa, mas a pergunta é, será que essa igreja não tem roubado de você? Essa igreja não tem apresentado aí doutrinas estranhas, não tem pedido aí dízimos assim estranhos, propósito estranho, não tem subido lá no monte, o pastor não tem gritado aí, não tem feito aí, não tem vendido aí água, azeite, muita coisa, tentando mostrar que esses objetos vão libertar você? Se você está numa igreja desta, hoje você descobriu que esta igreja é uma igreja falsa. Querido irmão, que Deus possa te abençoar e que você possa fugir desta igreja. Não esqueça, somente a verdade te libertará. Deus te abençoe. Até a próxima. E aí, gostou? Deixe seu like.